Você já sentiu esse cansaço estranho? Aquele que não some com descanso nem com fim de semana. Aquele que não melhora com férias nem com noites bem dormidas. Aquele que parece vir de um lugar mais fundo, um vazio que você não sabe nomear, mas sente todos os dias. É um cansaço que mora no coração, no lugar onde por tanto tempo você se colocou por último. Não porque você não merecesse amor, mas porque, sem perceber, aprendeu que estar disponível o tempo todo era uma forma de se fazer necessário, de ser visto, de ser aceito. Mas essa estratégia, que antes te dava uma certa segurança, hoje está te cobrando caro. Você já não sabe mais onde termina o outro e onde começa você. E é aí que começa o chamado. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E talvez essa sua escuridão hoje tenha um nome: excesso de disponibilidade. O vício em ser necessário. A gente não percebe, mas se vicia. Se vicia em dizer sim, em estar presente, em resolver acudir, correr, e cada vez que você apaga um incêndio emocional dos outros, algo dentro de você se sente útil, mas ao mesmo tempo mais distante de si. Você se habituou a viver de prontidão, como se amar significasse estar sempre ali, mesmo quando o outro não está por você, mesmo quando você está em pedaços. Mas ser bom não pode mais significar se abandonar. Se doar não pode mais significar se perder. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se aquilo que você realmente é. E você não nasceu para ser extensão da dor de ninguém. Você nasceu para ser inteiro. A verdade é que, por trás da sua gentileza, existe uma dor. E ela não é pequena. É a dor de ter aprendido que seu valor está em servir. É a dor de ter confundido aceitação com autoabandono. É a dor de ter calado a própria alma para manter a harmonia. Mas chega um momento em que o seu corpo começa a dar sinais. O coração aperta, a energia some, a alegria desaparece. E quando você tenta explicar isso, ninguém entende. Afinal, você sempre foi tão forte, tão prestativo, tão disponível. Mas a verdade é, você está esgotado. E isso é um grito da alma. O momento do basta. Quando você começa a se escolher, tudo parece estranho. Dizer não causa culpa. Se afastar parece ingratidão. Parar de responder imediatamente já parece frieza. Mas esse incômodo é natural. Ele vem porque você está quebrando um padrão. Carl Jung nos lembrava que a liberdade estende-se apenas até onde vai o nosso autoconhecimento. E agora você está começando a se conhecer. Está percebendo que, para se curar, precisa parar de tentar curar os outros o tempo todo. Precisa parar de estar onde não é acolhido. Precisa, enfim, voltar para si. Isso dói, sim, mas dói como um músculo que está se fortalecendo depois de muito tempo inativo. Você não está sendo egoísta. Está reaprendendo a viver. É curioso. Quando você para de estar sempre disponível, algumas pessoas se afastam. Algumas te chamam de frio. Outras dizem que você mudou. E a verdade é sim, você mudou. E ainda bem. Porque agora, ao invés de tentar se moldar o tempo todo, você está se perguntando: o que eu sinto? O que eu preciso? Isso me faz bem? Você está aprendendo a se escutar. E quem não consegue te amar sem que você se anule, talvez nunca tenha te amado de verdade. Jung dizia que as pessoas fazem o que querem com você até o momento em que você percebe o seu próprio valor. Esse momento chegou. Você já percebeu como passou a vida todo mundo? Sempre disponível. Sempre por perto. Sempre se esforçando para mostrar: eu tô aqui, viu? Pode contar comigo. Eu dou um jeito, tá? E nisso, você foi se perdendo. Foi ficando para depois. Se tornando presença na vida dos outros e ausência na sua. Agora, quando você escolhe se recolher, quando você escolhe dizer agora não, tem gente que se incomoda. Tem gente que acha que você está diferente. Mas sabe o que é? Você não está diferente. Você só está finalmente presente para si mesmo. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina negando quem é, mas integrando tudo o que foi esquecido. Que você havia se esquecido de si. No começo, o silêncio assusta. Você está tão acostumado com barulho, mensagens, chamados, cobranças, pedidos de ajuda, que de repente
O silêncio parece rejeição, mas com o tempo ele vira refúgio. É no silêncio que você começa a ouvir a si mesmo. Começa a se lembrar do que gosta, do que sente, do que sonha. Começa a perceber o quanto sua vida estava sendo vivida para fora e não para dentro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E no silêncio, você começa a despertar. Começa a se escutar com honestidade e se dá conta de algo poderoso. Você estava tentando ser amado, mas o que precisava mesmo era ser inteiro. Quando você para de estar sempre disponível, algumas pessoas desaparecem. Pessoas que estavam por conveniência, pessoas que se alimentavam da sua culpa, pessoas que não sabiam te amar sem te sugar. Dói? Claro, mas também liberta. Você começa a entender que quem só te valoriza quando você se sacrifica, nunca te valorizou de verdade. E aí surge uma nova clareza. As relações que ficam são aquelas que florescem com a sua verdade, não com o seu esforço constante. Carl Jung nos lembrava que relação sem consciência é ilusão. E você não está mais disponível para a ilusão. Você está disponível para a reciprocidade, para a presença verdadeira, para amor que não cobra a sua alma como preço. Esse medo de decepcionar os outros, de dizer não, de não atender, de não estar sempre disponível, ele não apareceu por acaso. Ele nasceu lá atrás, quando você ainda era pequeno. Talvez você aprendeu que amor vinha junto com o esforço, que para ser amado precisava fazer algo, ser algo, provar algo. Mas isso não é amor, é condicionamento. E agora, mesmo adulto, esse medo ainda mora em você. Por isso é tão difícil se priorizar. Por isso dói tanto não responder uma mensagem. Por isso a culpa vem só de descansar. Mas Jung dizia que o trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você como resposta. Esse medo de decepcionar é o eco de uma criança que só queria ser aceita. Mas agora, você é adulto. E pode acolher essa criança. Pode dizer a ela: você não precisa se provar mais, você pode só ser. Você não precisa justificar sua ausência, sua escolha, sua mudança. Quem te ama de verdade entende. Você não deve sua energia a ninguém. Você não precisa dar 1000 razões para não atender uma ligação, não responder de imediato, não estar presente como antes. Você não sumiu, mas você só voltou para si. Carl Jung dizia que a solidão não vem por não ter pessoas ao redor, mas por não poder compartilhar o que é essencial. E talvez você tenha vivido muito tempo cercado, mas sozinho, porque não podia ser inteiro. Não podia mostrar suas dores, seus limites, sua verdade. Agora você pode, e isso muda tudo. Não porque o mundo mudou, mas porque finalmente você mudou sua postura diante dele. Você passou tanto tempo tentando acompanhar o ritmo dos outros que se esqueceu do seu próprio passo, e isso cansa. Cada vez que você corria para atender, quando tudo dentro de você pedia calma, algo em você se partia um pouco mais. Você foi rápido quando queria ser lento. Foi forte quando queria ser frágil. Foi disponível quando só queria silêncio. Mas agora você está se ouvindo. E pela primeira vez em muito tempo, está se perguntando: qual é o meu tempo? O que me faz bem de verdade? Do que eu preciso agora? Carl Jung dizia que ser normal é a meta dos fracassados, porque o normal é uma ilusão fabricada pela média. Você não veio aqui para ser a média. Veio para ser você, com seus silêncios, seus limites, sua pausa. Havia portas escancaradas dentro de você, portas que deixavam qualquer um entrar, portas que não pediam respeito, só presença, portas que confundiam amor com tolerância infinita. Você achava que para ser bom, precisava estar sempre acessível, e isso criou uma multidão dentro do seu coração. Muita gente, pouca paz. Agora você está fechando algumas dessas portas, não por frieza, mas por amor próprio. Você aprendeu com dor que estar disponível o tempo todo é deixar o seu jardim pisado. E que amor que precisa te invadir não é amor, é invasão. Carl Jung dizia que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar. E sua cura agora vem de reconhecer que o sim mais bonito é o que você dá para si mesmo. Você já sentiu aquele vazio estranho? Mesmo estando rodeado de gente, é que presença demais dos outros quando você está ausente de si não preenche.
não acalma, não cura. Você ofereceu demais, entregou demais, ouviu demais. E no fundo queria ser ouvido também. Queria que alguém dissesse: você também pode descansar, você também merece colo, você também é importante, mesmo quando não está fazendo nada. Mas ninguém disse, porque estavam ocupados demais se servindo do seu sim. Agora você está aprendendo a se dar aquilo que esperou dos outros. Carl Jung falava que ninguém se torna completo ignorando o que falta, mas sim aceitando o que dói. E dói perceber que por tanto tempo você não esteve presente nem para você. Mas agora você está voltando. E isso já é um milagre. O corpo sente tudo que a mente finge ignorar. Ele sente a pressa. Sente a falta de verdade nas suas palavras. Sente quando você sorri por fora e chora por dentro. Sente quando diz, tá tudo bem, para manter a paz, mesmo em guerra interna. E chega uma hora que o corpo fala mais alto. Com cansaço, com insônia, com falta de ar, com dor nas costas, com crises de ansiedade. Não é frescura. É você pedindo socorro por dentro. Carl Jung dizia que a doença é o esforço da natureza para curar o homem. E talvez o seu mal-estar emocional seja esse pedido da sua alma. Por favor, me ouve. Para um pouco. Olha para mim. Você não precisa continuar sendo o pilar de tudo. Talvez agora seja a hora de se permitir ser chão para si mesmo. No começo, dizer não parece um peso, mas com o tempo vira alívio. Você sente o coração leve quando consegue colocar um limite. Sente o corpo respirando quando não responde de imediato. Sente o silêncio como um lar, e não mais como ausência. É libertador descobrir que você pode ser você, sem precisar estar sempre disponível, sem ter que provar nada, sem ter que dar conta de tudo. Carl Jung dizia que ser fiel à própria natureza é a missão mais difícil do ser humano, mas é também a mais libertadora. E quanto mais você se escolhe, mais paz você sente, porque no fim era de você mesmo que você sentia falta. Nem todo mundo vai entender sua mudança, nem todo mundo vai aceitar sua ausência. Alguns vão te chamar de egoísta, outros vão dizer que você se fechou, que ficou estranho, diferente. Mas não se engane, muita gente se acostumou com a sua presença incondicional, se acostumou a te ter ali sempre, sem perguntar como você estava, sem devolver o que recebia. E agora que você está se voltando para si, essas pessoas se incomodam. Mas você não deve mais sua presença a ninguém. Sua energia não é obrigação, seu tempo é sagrado. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. Aceite que alguns não vão entender. E tudo bem. Nem todos estavam lá por você. Alguns estavam só pela facilidade. Você achava que colocar limite afastava as pessoas. E sim, às vezes afasta. Mas só quem não sabe te amar de verdade. Porque amor de verdade não se ofende com limite. Amor de verdade acolhe o seu não com respeito. Amor de verdade te quer inteiro, não disponível à força. Você passou tanto tempo tentando ser tudo para todos que esqueceu que podia ser você, para você. E agora, ao dizer não, você se reencontra com sua força, com seu espaço, com sua liberdade. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E talvez você tenha atraído muita dor, né? Por medo de dizer basta. Agora você não precisa mais fugir. Pode ser claro, pode ser sincero, pode ser livre. Sobra tempo, sobra paz, sobra silêncio bom, sobra espaço interno para sentir o que antes você calava, sobra energia para cuidar de si, sobra amor, mas agora direcionado para dentro. No início parece solidão, mas depois você percebe, é reconexão. Você descobre o prazer de estar só, de não precisar correr, de respirar em paz, sem barulho, sem urgência. Carl Jung dizia que solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de si mesmo. E agora que você está se encontrando, mesmo sozinho não se sente só. É um novo tipo de companhia, a sua, e ela estava com saudade de você. Você começa a lembrar de momentos em que disse sim, querendo dizer não. Momentos em que se culpou por não estar presente. Em que cedeu e até não sobrar nada. Agora não. Agora você se ouve. Se honra. Não é que você ficou duro,
você ficou honesto. Não é que você se afastou. Você se reencontrou. E aquilo que antes te prendia, medo de rejeição, necessidade de aprovação, urgência em ser querido, agora não te alcança mais. Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. E o que mais te irritava era você mesmo, fingindo estar tudo bem o tempo todo. Agora não tem mais fingimento. Tem presença real. É difícil explicar, mas você sente. Um dia, depois de tantas rupturas, de tantos silêncios, de tantas pausas, você acorda mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque dentro de você algo se assentou. Você sente que está voltando para si, sentindo a própria presença de novo, sentindo prazer em estar com você mesmo. Você já não precisa provar tanto, nem correr tanto, nem dar mais do que tem. Carl Jung dizia que o privilégio da vida é ser quem você é, e você está finalmente sendo, sem precisar estar sempre disponível, sem precisar se desdobrar para caber, só sendo, só estando, só vivendo, com verdade. Quando você muda, os seus relacionamentos mudam também. Alguns se aproximam com mais verdade, outros se afastam sem explicação. Alguns estranham, outros se revelam. É natural, porque as pessoas estavam acostumadas com a sua versão anterior, a que dizia sim para tudo, a que carregava o que não era dela, a que estava sempre a postos, mesmo ferida por dentro. Agora que você está diferente, mais inteiro, mais calmo, mais verdadeiro, algumas conexões não têm mais onde se apoiar. Carl Jung dizia que todo relacionamento é um espelho, e que aquilo que vemos no outro, muitas vezes, é um reflexo de algo que não enxergamos em nós. Você começa a perceber quem se aproximava da sua ferida e quem se aproxima da sua essência. E é aí que o amor de verdade começa. Você não precisa mais estar em todo lugar, nem dizer sim para todos os convites, nem atender a todas as expectativas. Você pode escolher. E escolher é lindo. É como se pela primeira vez você percebesse: eu não quero mais me dividir para agradar. Não quero mais me espremer para caber. Eu posso ficar só comigo hoje. E está tudo bem. Carl Jung dizia que a individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela realmente é. E isso passa por aceitar que você não foi feito para tudo, nem para todos. Você foi feito para ser inteiro. E inteireza exige recusa, exige ausência, exige espaço. Quando você para de estar em todo lugar, você começa de fato a habitar o único lugar que importa, você mesmo. Você sempre buscou abrigo nos outros, sempre quis encontrar alguém que fosse casa, mas agora você percebe, a casa sempre foi você. Cada vez que você se ouve, se respeita, se acolhe, você vai construindo, dentro de si, um lugar onde pode descansar. Carl Jung dizia que a jornada mais difícil é aquela que nos leva de volta para nós mesmos. E você está fazendo essa jornada. Com coragem, com presença, com alma. Você não está mais à deriva, esperando que alguém diga que você merece descanso, respeito ou amor. Você mesmo está dizendo isso. Você se tornou lar. E é por isso que tudo mudou. Você não corre mais porque todos estão correndo. Não acelera porque o mundo pressiona. Não se atropela só para alcançar expectativas. Você encontrou seu ritmo. Carl Jung dizia que o sapato que serve em uma pessoa aperta a outra. E você entendeu. Você não precisa mais caber em modelos. Você só precisa caber em si. Hoje, você escuta seu tempo, se respeita, se entende e descobre que, nesse novo ritmo, a vida continua acontecendo, com mais sentido, com mais espaço, com mais alma. Você não quer mais metades. Metade de atenção, metade de afeto, metade de presença. Você se dá por inteiro e quer estar só onde isso é possível. Carl Jung dizia que a solidão não vem por não termos ninguém por perto, mas por não podermos expressar o que é importante para nós. Hoje, você se recusa a se esconder. Você quer estar onde pode ser verdadeiro, onde pode respirar leve, onde não precisa se podar para ser aceito. Porque você não está mais disponível para metades. Está disponível para inteirezas. E isso muda tudo. No fim das contas, você não precisou gritar por respeito.
nem mendigar por amor, nem se machucar para caber. A grande mudança aconteceu em silêncio. Aos poucos você parou de estar sempre disponível, parou de tentar agradar, parou de se explicar. E o mundo mudou. As pessoas te olharam diferente. Algumas se afastaram, outras se aproximaram, mas principalmente você se reencontrou. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é isso que você está fazendo agora, despertando, saindo do piloto automático, saindo do ciclo de autonegligência, saindo da dor de se abandonar. Você voltou para si, voltou para sua verdade, voltou para um lugar onde ninguém mais tem o poder de te ferir, porque você aprendeu a se proteger com amor. Não com muros, mas com limites. Não com frieza, mas com sabedoria. Não com culpa, mas com clareza. E isso muda tudo. Talvez você ainda escorregue, ainda ceda aqui e ali, ainda sinta aquela antiga vontade de se encolher para caber, mas agora você se percebe, se acolhe e volta. Volta para o centro, para o lar que construiu dentro de si, para o amor que aprendeu a dar, começando por você. E isso, meu amigo, minha amiga, ninguém te tira mais. Se esse texto falou com o seu coração, é porque talvez você esteja mesmo nesse processo de se reencontrar, de se escolher, de se curar. E tá tudo bem se isso ainda parecer difícil. Curar não é um caminho reto, é uma dança, um vai e volta constante. Mas cada vez que você escolhe a si, cada vez que você respeita seu tempo, cada vez que você se coloca em primeiro lugar, você se fortalece e o mundo ao seu redor começa a responder de outra forma. Por isso não tenha medo de mudar, de desapegar, de silenciar, de não estar mais disponível para tudo e para todos. Você não está se tornando egoísta, você está finalmente aprendendo a se amar. E esse é o maior presente que você pode se dar. Se você chegou até aqui do fundo do coração, muito obrigado. Cada palavra escrita aqui foi um convite para você voltar para si. E se de alguma forma esse vídeo te tocou, já valeu a pena. Se quiser continuar refletindo comigo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Qual parte mais falou com o seu coração? Você não está só. Estamos todos juntos nessa jornada de voltar para casa. E essa casa é você. Com carinho e profundidade, gratidão por escutar até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.